que ali eu tenho a vida eterna. Eu tenho a certeza que eu recebi a vida eterna. E eu vejo meu filho morrendo ali. Qual pai, qual mãe será que chegará ao filho e diga: morra, meu filho? É claro que quando nós conhecermos a verdade, nós chegaremos ao nosso filho e diremos: meu filho, eu conheci a verdade, eu conheci a vida. Meu filho, eu não quero morrer sozinho. Em 2003, tive a oportunidade de ir para São Gabriel da Cachoeira. Enquanto atravessei de Belém até Manaus de barco, 7 dias de barco, uma aventura daquelas que eu não recomendo para ninguém. Cheguei em Manaus, ainda tomei outro barco para ir até São Gabriel da Cachoeira. No meio do caminho, desci no mato, eu fui andando por meio das selvas. Em meio dessa caminhada, encontrei uma tribo indígena, encontrei missionários trabalhando lá dentro. Me envolvi com aqueles missionários e falei: eu posso ajudar vocês? Eu quero ajudar vocês. E os missionários me pediram para que eu dirigisse um estudo bíblico para as crianças. E ali eu comecei a falar sobre a Arca de Noé, que depois do dilúvio, quando Deus começou a dar o dilúvio, Deus fechou a porta daquela arca e ninguém mais poderia entrar. Que quando Jesus chegasse aqui à terra, ninguém mais teria a oportunidade de ser salvo. A hora de ser salvo seria agora e não depois que Jesus chegasse. Quando estava ali pregando, quando estava ali compartilhando com as crianças, uma criança de 8 anos levanta a mão dizendo: tio Paulo! O que foi? Por que você está me interrompendo? E aquela criança diz assim: tio Paulo, eu posso te pedir um favor? Diga, meu filho, o que é que você quer? Tio Paulo, você pode falar para Jesus não chegar agora? Pensei que ele estava brincando comigo. Eu falei: mas por que você quer que eu fale isso para Jesus? E aquele garoto me respondeu da seguinte forma: tio Paulo, eu quero ir muito para o céu, mas se Jesus chegar agora, meu papai, minha mamãe não conhecem Jesus. Não quero ir para o céu sem eles. Eu quero hoje à noite ir lá para casa, falar para papai, para mamãe sobre Jesus. E eu quero ir junto com eles para o céu. Uma criança de 8 anos. Quando recebe a palavra, quando a palavra entra no coração, o desespero daquele garoto, em vez de continuar escutando a palavra, não, ele teve a coragem e a ousadia de interromper e falar: tio Paulo, você pode falar para Jesus não vir agora? Eu tenho que ir lá falar para o meu papai, para minha mamãe. Evangelizar é de coração, por amor. Quando eu ver alguém morrendo na minha frente, realmente ter amor por aquela alma. Só que hoje em dia as igrejas estão frias. Em vez das igrejas pregarem o amor de Deus, estão pregando as leis nas igrejas. E quando as pessoas não convertidas entram por essa porta, elas saem machucadas aqui, porque não conseguem encontrar o amor, o consolo de Deus aqui. As pessoas estão ali prontas para apontar o dedo e julgar as pessoas. Quando eu tive os meus 15 anos, eu lembro que numa igreja presbiteriana, para eu ser batizado, os presbíteros, o pastor e os presbíteros, um bando de 12 presbíteros na minha frente. É por isso que hoje eu contei a piada dos presbíteros. Querem que eu conte a piada? Não, aqui, não contei para a igreja, eu contei lá na casa da Bira. Certo dia foi um diácono para o gabinete pastoral dizendo: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. E o pastor, naquela serenidade, disse: meu irmão, tenha calma, me diga o que aconteceu.
pastor, aquele relógio que estava lá no templo. Sim, meu irmão. O que foi que aconteceu? Acabou a pilha? Não, pastor, aquele relógio caiu e quase pegou na cabeça do presbítero. E o pastor começou a ficar furioso e disse: maldito relógio, sempre atrasado. É uma brincadeira, irmãos. Eu não tenho nada contra os presbíteros. Eles são uma bênção, sim. Ainda bem que os batistas não têm presbítero. Mas aos meus 15 anos, quando eu fui batizado, o pastor e 12 presbíteros na minha frente, uma semana antes, me deram um questionário. E no questionário as perguntas eram simples e as respostas eram compridas. Uma das perguntas era: recite os 10 mandamentos. Naquela época, o garoto que comesse chocolate ao domingo recebia disciplina. Comer chocolate no domingo era pecado. Gastar dinheiro no domingo era pecado. Ir para o cinema no domingo era pecado. Tudo era pecado. E só para poder receber o batismo eu tive que decorar os 10 mandamentos. E aí, a partir dali veio a metralhadora presbiteriana. Recite os 10 mandamentos. Você está cumprindo os 10 mandamentos? Qual é o mandamento que você não consegue cumprir? Qual é o 5º mandamento? Qual é o 6º mandamento? Parei um pouco e falei assim: o senhor por acaso está cumprindo os 10 mandamentos também? Me dá o exemplo para poder cumprir também. Só que confrontei, mas eu quase não recebi o batismo por causa disso. Eu falei: não, pode me batizar que eu vou. Fui batizado. Quantas pessoas não estão traumatizadas com os 10 mandamentos na igreja? Hoje eu queria falar sobre isso para vocês. Os 10 mandamentos não são puras leis. Eu quero gastar essa noite para mostrar para vocês que os 10 mandamentos é muito mais do que leis. Eu quero mostrar para vocês que os 10 mandamentos são cartas de amor de Deus para nós. Aí vocês vão falar: nossa, esse pastor Paulo está louco. Como é que os 10 mandamentos podem ser uma carta de amor para nós? É sim. O problema é que nós somos tão fundamentalistas que quando falamos dos 10 mandamentos, nós vamos no livro de Êxodo, capítulo 20, e lá diz: primeiro mandamento. Só que se nós começarmos a partir do capítulo 19, o capítulo 19 é a introdução da carta de amor de Deus para o homem. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, eu quero que você venha para cá. Moisés, eu quero que você vá para o meu povo e faça com que eles se lembrem. Vocês lembram quando vocês estavam lá no Egito, sendo escravos, maltratados? E vocês clamaram pelo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E quando eu ouvi o clamor de vocês, eu não esperei 2 minutos, eu desci com as asas de águia, como um relâmpago. Eu desci para socorrê-los. E para mim chama muita atenção Deus fazer essa comparação, asas de águia. E quando eu peguei a comparação asas de águia, eu fui lá fazer uma investigação como era a vida de uma águia. A águia, ela sobe o mais alto possível e ali monta o seu ninho. O maior ninho que encontraram até o dia de hoje pesa 3 toneladas, tem 3 metros de diâmetro, 6 metros de altura.
O que a águia faz? A águia pega todos os galhos, vai lá montando, vai fazendo a sua arquitetura. E depois de montar o seu ninho, a águia vai lá e pega todas as folhas secas e cobre o chão dentro do ninho. E depois de cobrir com as folhas secas, a águia tira a pena do seu peito, as plumas, e vai preenchendo o ninho. E os filhotes nascem ali, um lugar aconchegante. É como se fosse nascer. Qual é o nome dessa maternidade daqui? Não, é a que você falou. Mojidor. Aquele ninho lá parece um Mojidor. Os filhotes da águia, eles nascem num lugar mais aconchegante. Aí quando eles estão com fome, a águia vai lá, pega a presa, tritura e leva até a boca dos filhotes. E os filhotes estão lá só comendo aquilo que a mãe águia traz. Aí é o que nós chamamos de filhotes folgados. Só que não dura muito tempo. A mãe águia pega um dos filhotes e leva lá para cima, o mais alto possível. E o filhote está lá passeando junto com a mãe. E de repente a mãe lá do alto solta o filhote. O filhote diz: a minha mãe ficou louca, estou caindo. Tenta bater as asas e não consegue. E o filhote vai caindo, vai caindo. Daqui a pouco só vê o azul do céu. E ele diz: a minha mãe me abandonou. Maldita hora que eu conheci a minha mãe. Agora irei morrer. E quando o filhote desmaia, a mãe águia, ela desce que nem um raio. E pega seu filhote pelo seu corpo e o leva outra vez às alturas. E quando o filhote ele acorda lá em cima, ele diz: ufa, ainda bem que foi um pesadelo. E quando chega lá em cima outra vez, a mãe águia solta o filhote outra vez. E o filhote tenta bater as asas outra vez e não consegue. 1, 2, 3, 4 vezes, 5. Na sexta, na sétima vez, de repente, quando a mãe solta o filhote de repente abre as asas. Os músculos das asas se endurecem. E aquele filhote começa a ir contra o vento. E aquele filhote começa a voar mais alto do que a sua mãe. O que Deus está fazendo aqui é escrevendo uma carta para o seu povo, dizendo: meus filhos amados, eu quero que vocês lembrem o quanto eu amei vocês e o quanto eu continuo amando vocês. Vocês não são qualquer um, vocês são os meus filhos amados, os meus filhos preciosos. São os filhos que eu cuido, que eu guardo, que eu me preocupo com vocês. Antes de vocês receberem algumas instruções, eu queria que vocês também se preparassem para receber essas instruções. E aí Deus, no capítulo 19 do livro de Êxodo, Ele dá todas as orientações. Vocês, 2 dias antes, vocês tomaram banho. 1 dia antes, vocês lavaram as suas vestes. No dia, vocês colocaram roupa branca. Deus dá todas as instruções. O que quer dizer isso? Deus está dizendo: eu quero ter um encontro especial com você, porque hoje eu vou te dar uma carta muito especial. Uma carta que você jamais recebeu na tua vida. Uma carta que eu jamais tenho escrito até hoje. Mas hoje eu vou te entregar uma carta. E Deus fala assim: olha, eu sou um cara ciumento. Você não vai adorar outros deuses. Você não vai criar esculturas nem imagens. Eu quero que você apenas me adore. Uma vez alguém me disse assim: pastor,
como é que eu posso interpretar isso? Aí eu falei assim: irmão, o que aconteceria se você colocasse a foto de uma outra mulher que não fosse tua esposa na tua carteira? E algum dia a tua mulher pegasse a tua carteira e descobrisse a foto de uma outra mulher? Aí ele disse: né, pastor? Aí não dá. Aí eu falei: e o que aconteceria se você chegasse lá em casa e começasse a falar lá sobre uma outra mulher que não fosse a tua esposa na frente da tua esposa? Aí ele falou: poxa, pastor, aí sou expulso de casa, né? Aquela pessoa chata chamada esposa, se ela pega tão pesado com vocês, imagina Deus que não é chato. Mas Ele ama tanto. Ele te ama muito mais do que a tua esposa. Ele te ama muito mais do que o teu esposo.